Santos contrata Vitor Hugo por empréstimo do Flamengo. Vamos falar sobre o jogador depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos e chega um jogador para o meio campo do Santos. O Santos que estava muito atrás de zagueiros, muito avançado com a maioria deles. Teve até o caso do Tomás Palacios que quase chegou, mas desistiu nos últimos minutos de negociação. E o Santos agora consegue contratar Vitor Hugo, como quiser chamar. Ele que tem 21 anos, ele assina com o Santos até o fim de 2026 por empréstimo, sim, um empréstimo de 1 ano e meio com o Santos. O Santos que vence, inclusive, uma disputa com o Corinthians para tê-lo. É óbvio que teve muita influência nisso. Neymar, a gestão nova, jogadores que estão chegando, o projeto do Corinthians eu acho que deve ser um pouco abaixo do que o Santos espera, né, para o ano que vem. Apesar do Corinthians tá no melhor momento que o Santos, porém o projeto do Corinthians não é tão grandioso quanto o projeto do Santos. O Santos tem um Neymar no time e espera conseguir coisas grandes no máximo 2027, assim, no longo prazo, em 2 anos, tá disputando Libertadores aí. Essa é a ideia do Santos, né? O Corinthians eu não acredito que tenha uma ideia tão grande, talvez por isso o Vitor Hugo tenha decidido jogar no Santos. Ele que tem 21 anos de idade, ou seja, tem muito potencial ainda para distribuir aí pelos times que ele vai passar. Ele estava na Turquia, inclusive, num time, eu esqueci o nome agora, era o Godsep, alguma coisa assim, enfim. Jogou na sua última partida em maio agora. Antes disso ele jogou pelo Flamengo, obviamente, teve um momento que ele passou pelo Flamengo e depois passou a ser emprestado para vários times. No Flamengo, inclusive, ele conseguiu jogar até contra o Santos na Vila Belmiro, tem lances aí de jogos em que ele esteve, participou e foi muito bem. Ele é um jogador que ele pode atuar como primeiro volante, como segundo volante, como meia esquerda, como meia direita. Ele é meia tudo. Ele é meio tudo. Esse cara atua em qualquer parte do meu campo. Inclusive ele pode atuar até numa ausência de Neymar como meia, numa ausência de um primeiro volante cascudo. Como primeiro volante cascudo, apesar dele não ter como sua principal arma a marcação e nem como sua principal arma a armação, ele é um box-to-box, ou seja, o que é isso? Ele pode fazer as duas funções, tanto uma função mais defensiva quanto uma função mais ofensiva. Ele atua na condução de jogo na maioria das vezes, ou seja, é um jogador muito equilibrado. Muitos times dependem muito de 2 jogadores desse tipo. Aí a gente pode citar, assim, é muito difícil a gente encontrar times que funcionam muito bem com 2 jogadores no meio. Normalmente times campeões dependem de um volante e 2 jogadores box-to-box, né? Por exemplo, uma ideia muito boa é o Barcelona do Xavi, Iniesta e Busquets. O Busquets era o primeiro volante e o Xavi e Iniesta eram 2 box-to-box que conseguiam fazer esse trabalho muito bem, levar a bola para frente. Essa é a ideia por trás da função. Não estou comparando o Vitor Hugo ao Iniesta nem ao Xavi, pelo amor de Deus, gente. Mas essa é a função que exerce um box-to-box. E essa é a ideia que o Vitor Hugo está tentando trazer para o Santos, né? Apesar da venda do Santos do Marcelo Teixeira, né, tá fazendo o que ele disse que não faria, que é vender jovens aí a rodo. Claro que ele vendeu só um, mas mesmo assim falou que não faria. Um exemplo aí é o Lucas Meirelles. Ele tá trazendo jogadores jovens e com potencial ainda, com variedade no mercado. Eu acho que isso vale a pena a gente citar. A gente tem que criticar a gestão quando é necessário, como é o caso do Lucas Meirelles, mas também tem que elogiar em algumas contratações que estão sendo bem, não vou dizer que certeiras, porque o Santos ainda não contratou ninguém tirando o Vitor Hugo. Mas elas estão sendo corretas e estão sendo, assim, pelo menos os scouts estão trabalhando bem. Eu acho que isso a gente pode citar. Os scouts estão fazendo um ótimo trabalho em procurar opções que não sejam astronomicamente caras, mas também que não sejam por um pano aí que eles estão vendendo, por um espelho. Pelo amor de Deus, né, gente? Assim, a gente tem que saber que o jogador caro rende. Jogador que rende é caro. Mas também não precisa ser ouro, a preço de ouro. Então o Santos tem sido muito inteligente. A única contratação que o Santos fez astronômica foi o Roleiser nessa temporada. E o Neymar não foi uma contratação, né? Ele estava sem clube, mas mesmo assim o dinheiro investido do Santos foi todo no Neymar e no Roleiser, a maioria dele, né? De resto, foram empréstimos interessantes.
contratações que podem render em algum momento. E agora, nesse segundo semestre, é que realmente se virem, e eu espero que venham, as contratações realmente não sejam esse tipo de empréstimo do Vitor Hugo, que sejam grandes para a zaga, como é o caso do Adonis Frias, que está muito perto do Santos, como é o caso... o Alexis Duarte também estava muito perto do Santos, não fechou. Zaid Romero, olha, é muito nome que o Santos está observando no momento, está muito perto de contratar, mas que ainda não embalou no mercado o Santos. Infelizmente, esse é o único porém. O Santos não fez não está fazendo finalzinho de janela elétrico, lá, dois, três, quatro contratações, não, calma. O Santos contratou o Vitor Hugo e espera poder utilizar ele nas próximas semanas, ele que encerrou a temporada lá na Turquia. Então assim, rapaziada, o Vitor Hugo ele chega para resolver meu campo? Não. Ele é um jogador que ainda é uma aposta, apesar de ser um empréstimo, não é desesperado. O Santos tenta contratar ele e se der certo aqui, o que pode acontecer, a gente tenta a contratação dele, que tem um valor ainda não revelado, mas provavelmente vai acompanhar de uma opção de compra do Santos com o Flamengo. Bom, rapaziada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo. Se eu não me engano, dá até pra hypar meus vídeos agora. Olha só, estou evoluindo no YouTube. E outra, se vocês quiserem conversar, falar sobre o Santos, fazer amigos santistas, olha só, ir juntos na Vila Belmiro, falar de contratação, reclamar de derrota, tudo isso você pode fazer no grupo de WhatsApp Resenha Santista, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom, rapaziada? Acompanha lá, se junta àquela galera que é uma comunidade muito legal e também se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa comunidade. Isso é Santos, rapaziada. Vejo vocês na próxima, valeu e falou!